Olá, bem-vinda ao meu momento leitura bíblica. Hoje, 1º de março de 2024, Josué 16. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Tarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon debaixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam estas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa, a leste, era a cidade de Atarote-Adá, até a Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Miquimeta ficava ao norte. A leste, a divisa voltava até a cidade de Taanate-Siló e passava além dela a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Narate, chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tápua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedades delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos, eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué 17. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Marqui, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Baza. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiese, Eleque, Asriel, Siquém, Efer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofeade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Marqui e trineto de Manassés. Zelofeade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ocla, Milca e Tissa. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Baza, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés ia desde as terras da tribo de Azé até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Entapu. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim. De Entapua, a divisa descia até o ribeirão de Caná.
As cidades ao sul do ribeirão era da tribo de Efraim, embora estivesse entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azé no norte e até as de Isacar no leste. Nas terras das tribos de Isacar e de Azé, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também fazia parte da tribo de Manassés os moradores de Ibleão e as cidades de Dor, no litoral, Edor, Taanaque, Megido e os povoados vizinhos. Mas os povoados de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos, porque o Senhor nos tem abençoado. Josué respondeu: Se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tome uma parte da terra dos perizeus e dos refaíns na floresta e limpe o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós, e além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muitos fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta. Vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué 18. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul e os descendentes de José nas suas no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor nosso Deus por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberam de Josué esta ordem: Ande por toda esta terra, faça por escrito uma descrição dela e depois volte para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades.
Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e as tribos de José. No norte, a sua divisa começava no Rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adá, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon debaixo. Dali a divisa ia noutra direção e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon virava para o sul, indo até a cidade de Quiriat-Baal ou Quiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul, a divisa começava na ponta de Quiriat-Jearim e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que estava em frente do vale de Bet-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul, pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até a fonte de Semes, e daí a Gelilote do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida, defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogla e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estes as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ocla, Emeques, Bet-Araba, Zemaranha, Betel, Avim, Pará, Ofra, Querfa, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades mais os povos vizinhos. Também era da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sifra, Moza, Requém, Irber, Tarala, Zela, Elefe, Jebus ou Jerusalém, Gibeá e Quiriate Jearim. Ao todo, 14 cidades mais os seus povoados. São essas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Josué 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Eram da tribo de Simeão as cidades de Bézeba, Zeba, Molada, Azá, Azá-Sual, Balá, Ezem, Eutolate, Betul, Orma, Ciclacle, Bet, Marcapote, Azá, Susa, Bet-Leboate e Saruém. Ao todo, 13 cidades mais os povoados vizinhos. Também era desta tribo Aim, Rimon, Et e Azã. Ao todo, 4 cidades com os seus povoados. Pertencia ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos destas cidades até Balaat-Bé, isto é, Ramá do Sul. Estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo.
de modo que a de Simeão recebeu parte delas. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. As suas divisas subia na direção oeste até Marala, passava por Dabazete e chegava ao riacho que fica a leste do Joqueneão. Do outro lado da Saride seguia para o leste até a divisa com Quislote-Tabó. Passava por Daberate e subindo chegava até Jafia. Continuava na direção leste até Gad-Efer e Etegazim, virando para o lado de Neia pelo caminho de Rimon. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Ifatael. Das terras de Zebulon também fazia parte de Gatate, Naalal, Siron, Idala e Belém. Ao todo, 12 cidades mais os seus povoados. Estas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon receberam como sua propriedade. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zacá. As suas terras incluíam as cidades de Jezreel, Quesulote, Zunem, Afaraim, Seom, Anacarete, Rabite, Quizião, Ebes, Remete, En-Ganim, En-Adá e Bet-Pazes. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Fazia parte das terras de Zacá 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Zacá receberam como sua propriedade. A quinta distribuição de terras foi feita para a família da tribo de Azé. Essas terras incluíam as cidades de Eucate, Ali, Bet, Acassaf, Alameque, Amade e Mizal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sion-Libnate. Depois virava para o leste até Bet-Dagon, passava por Zebulon e pelo vale de Ifatel, e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até a cidade de Gabul, Hebron, Rebote, Amon e Caná, chegando até a grande Sidom. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Orza e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azé também fazia parte Maalabe, Aquisibe, Umar, Afeca e Reobe. Ao todo, 22 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Azé receberam como sua propriedade. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali. As suas divisas começavam em Elef, desde o carvalho de Zaanani, e ia de Adamim, Nequeb e Jebnel até Lacum, terminando no Rio Jordão. A divisa virava para o oeste e ia até Azanote, Tabor, daí seguia até Ocoque, chegando até Zebulon ao sul, até Azeze ao oeste e até Judá a leste no Rio Jordão. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Zé, Amate, Racate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, En, Azon, Iron, Micadal, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades mais os seus povoados.
Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. A sétima distribuição de terra foi feita para as famílias da tribo de Dan. As suas terras incluíam a cidade de Zora, Estaol, Ir, Semes, Salabim, Aijalon, Itala, Elon, Tina, Ecrom, Elteque, Gibeton, Balaate, Jeude, Betni, Beni, Beraque, Gad, Rimon, Mejacon, Racon e as terras que ficam em frente da cidade de Jope. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laie e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Lessem para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que a família da tribo de Dan receberam como sua propriedade. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisão da terra, deram a Josué, filho de Num, uma parte para ser sua propriedade. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Tinat-Sera. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes das famílias da tribo de Israel fizeram a divisão da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. Josué 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel: escolham algumas cidades para fugitivos. Eu falei dessas cidades a você por meio de Moisés. A pessoa que sem querer ou engano matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então, elas o deixarão ficar na cidade que lhe deram um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo, dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba ou Hebron na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no planalto, a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golão em Basan, da tribo de Manassés. Essas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que sem querer matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essas pessoas não podiam ser mortas pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade.